Bom, pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Mercado de Capitais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas noções introdutórias aqui que são importantes para a nossa matéria. Bom, o primeiro tópico que a gente tem para discutir hoje é sobre a noção do que é o mercado financeiro. O mercado financeiro, na verdade, ele é um termo um pouco mais genérico que abrange três tipos de mercado. O mercado bancário, onde, né, os agentes econômicos obtêm financiamento de instituições financeiras, o mercado de câmbio, onde se trocam moedas, né, de diferentes países, e o mercado de valores mobiliários, que é onde as pessoas físicas e jurídicas podem investir nos emissores de valores mobiliários, né, fundos de investimento, companhias e tudo mais, seja na forma de investimento de participação mesmo, ou seja na forma de investimento por meio de títulos de dívida. Então, esses três mercados, na verdade, né, em conjunto, eles são os mercados que viabilizam a circulação do dinheiro na nossa economia e, de forma específica, né, fornecem os instrumentos necessários para que esses recursos sejam aplicados em atividades econômicas, né? E aí, principalmente, o mercado bancário e o mercado de valores mobiliários. E a ideia desses mercados, especialmente o mercado bancário de valores mobiliários, é que alguns agentes possuem recursos em excesso, né? Então, são poupadores de recursos, possuem poupança para poder investir ou para poder financiar em outros agentes econômicos, e tem alguns agentes econômicos que são deficitários de recursos, então eles precisam de recursos para financiar suas atividades, não possuem recursos suficientes para isso e por isso precisam tomar recursos perante terceiro. Então, a importância maior desses mercados é viabilizar justamente essa troca, né, entre os agentes que possuem poupança, que possuem recursos em excesso, e os agentes que têm déficit de recursos e possuem e precisam desses recursos, né, dos agentes superavitários para poder desenvolver as suas atividades. O mercado financeiro por excelência, né, que está presente em quase todos os países aí com economia minimamente estável, é o mercado bancário, porque as operações são relativamente mais simples, né? Se você pensar no empréstimo bancário, ele é operacionalizado ali por um contrato, né, que tem algumas condições ali em termos de prazo para pagamento, taxa de juros, hipóteses em que o pagamento tem que ser antecipado, enfim, uma série de disposições contratuais ali que vão constar do contrato de empréstimo, mas por ser um instrumento mais simples, ele também é menos flexível, né? Você só consegue ajustar esses termos que estão previstos ali no contrato de empréstimo, né? De prazo para pagamento, valor, taxa de juros, etc. Só que numa economia um pouco mais desenvolvida, né? Quando a economia vai se tornando mais complexa, o mercado bancário pode deixar de ser suficiente para viabilizar a circulação de dinheiro entre os agentes poupadores e os agentes que necessitam, né, de recursos para desenvolver suas atividades, e por isso, né, nas economias mais desenvolvidas, o mercado acaba se organizando e estruturando ali um mercado de valores mobiliários em paralelo com o mercado bancário. É o caso do Brasil, é o caso de outros países, né, como os Estados Unidos, alguns países do continente europeu, da Ásia e tudo mais, mas não é o caso de todos os países que têm uma economia minimamente estável, né? Nem todos os países possuem um mercado de valores mobiliários bem estruturado, né? Geralmente você só percebe isso em algumas economias um pouco mais desenvolvidas. Por quê? Porque é um meio, né? É um mercado de valores imobiliários, é um mercado que é criado, é feito pensando nos instrumentos complexos de transferência de recursos, de financiamento de atividades econômicas, e, da mesma forma, os instrumentos
que viabilizam as trocas no mercado de valores imobiliários também são mais complexos. A gente vai ver aqui que os valores imobiliários eles são um pouco mais complicados do que um simples contrato de empréstimo e, em função dessa maior complexidade, você também tem mais flexibilidade, porque você acaba conseguindo ajustar mais variáveis do que simplesmente prazo de pagamento, taxa de juros e tudo mais, né? Nas ações você consegue dar alguns direitos de participação também, né? Direitos políticos, você consegue dar um direito de crédito que é um pouco mais arriscado, né? Que é o direito a receber dividendo. Nas debêntures você também consegue dar alguns direitos que um contrato de empréstimo geralmente não prevê. Então, muito embora a debênture seja ali um título de dívida também, ela pode dar direito, por exemplo, a uma conversão em participação ou uma garantia diferenciada, né, do emissor. Enfim, são instrumentos que conseguem se amoldar de uma forma mais adequada às necessidades dos agentes emissores, né, que são as pessoas que captam os recursos no mercado, e dos investidores também, que são as pessoas que compram os instrumentos que esses emissores oferecem publicamente. E uma outra vantagem no mercado de valores imobiliários também é que ele é acessível não apenas às instituições financeiras, né? Óbvio que as instituições financeiras atuam nesse mercado também, na maioria das vezes como intermediários ali, em negociações, em ofertas públicas e tudo mais, mas uma companhia ou um fundo de investimento ele pode acessar ali o mercado sem necessariamente precisar a todo momento, ele vai precisar para coisas específicas, mas sem precisar necessariamente a todo momento de uma instituição financeira ali intermediando tudo que faz. Então, também nesse aspecto você tem um pouco mais de liberdade sobre quem pode acessar o mercado de valores imobiliários, e isso cria também, de certa forma, né, uma concorrência entre pessoas, né, as pessoas jurídicas que buscam recursos e as pessoas que buscam instrumentos para investir, e isso gera ali um dinamismo maior. Então, o mercado de valores imobiliários, no final das contas, ele, na sua essência, né, tem a mesma função do mercado bancário, que é transferir, né, viabilizar a transferência de recursos de agentes superavitários para agentes deficitários, mas ele faz isso de uma forma mais complexa, com instrumentos mais variados, enfim, com uma liberdade um pouco maior, na liberdade no sentido de não ter tanta rigidez como existe no financiamento feito por meio do mercado bancário. Então, até por isso, né, até por essa maior complexidade, maior sofisticação do mercado, dos instrumentos de financiamento do mercado de valores imobiliários, é que você encontra esse mercado nas economias mais desenvolvidas, enfim, que tem uma necessidade maior de um meio como esse. Aqui no Brasil, o mercado de valores imobiliários ele tinha uma regulação muito esparsa até a década de 60, né? Então, a gente tinha, assim, algumas leis esparsas regulando o funcionamento da Bolsa, quantos corretores a Bolsa tinha, como é que você podia ter um corretor novo, né? Enfim, tinha algumas regras desse tipo positivadas, mas você não tinha ali uma lei estruturando o mercado de valores imobiliários, e também não tinha uma legislação tão bem consolidada desse tipo para o mercado bancário. Isso só veio acontecer a partir da década de 60, quando, numa primeira iniciativa, né, foi feita uma lei que buscou estruturar juridicamente o sistema financeiro nacional, que foi a Lei 4595 de 1964, e ela foi promulgada ali de forma próxima, né, a Lei 4728 de 1965, que foi a primeira lei que verdadeiramente se propôs a regulamentar o mercado de valores imobiliários. Então, já dentro desse quadro normativo, o mercado de valores imobiliários era visto como um dos mercados que compunham, né, o sistema financeiro nacional, junto com o mercado bancário, junto com o mercado de câmbio, que também foram regulados pela Lei 4595, mas ainda no âmbito desse quadro legal que foi construído,
a regulamentação do mercado de valores imobiliários ficou sob responsabilidade do Banco Central, a autoridade, né, que tem ali competência para reger o mercado bancário, e também acabou, né, já que o mercado financeiro era visto como uma coisa só, também acabou se incumbindo da regulamentação do mercado de valores imobiliários. Óbvio que isso não foi a forma mais adequada de se regulamentar o mercado, porque o Banco Central não tinha especialidade que era necessária, né, para regular de forma efetiva o mercado de valores imobiliários. Isso gerou algumas consequências. A principal dela foi uma grande crise que a gente teve no mercado brasileiro em 1971, né? A Bolsa quebrou nessa época, e quebrou por uma série de motivos, uma série de escolhas regulatórias que foram feitas, digamos, de forma inadequada, né? E, em função dessa crise que o mercado teve no começo da década de 70, é que se criou um novo quadro legal para o mercado de valores imobiliários, que foi disposto ali pela Lei 6385 de 1976, que foi promulgada de uma forma muito próxima ali à Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6404, a lei que a gente tem hoje, que rege hoje em dia as sociedades anônimas. Essas duas leis, elas foram uma resposta a essa crise que o mercado sofreu no começo da década de 70, e que evidenciou ali uma necessidade de uma regulamentação um pouco mais específica para o mercado de valores imobiliários. E dentro, né, em função dessa necessidade que foi identificada, também foi criado uma autarquia específica para regulamentar o mercado, que foi a CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários. Então, a regulamentação do mercado saiu da seara do Banco Central e foi para esse novo órgão que foi criado, né, a CVM. Algumas coisas aqui para a gente ter em mente, né? Dentro da Lei 4595, o legislador ele pensou num órgão que tivesse uma competência um pouco mais geral do que o Banco Central tinha na época, que tivesse também uma visão geral, né? Uma missão de orientar o mercado de uma forma mais ampla. Para isso foi criado o Conselho Monetário Nacional, o CMN, que existe até hoje, né? Então, mais atuante no mercado bancário, mas em tese tem competência também para orientar o mercado de valores imobiliários. Então, o CMN ele pode emitir orientações, né, gerais para que a CVM siga, embora no caso do mercado de valores imobiliários isso não seja muito comum. E dentro, né, desse quadro normativo também foi criado o Conselho Nacional de Recursos do Sistema Financeiro, que muita gente chama na prática de conselhinho, né? Que é o órgão responsável por julgar os recursos das decisões que a CVM toma, e não só da CVM, como também as decisões do Banco Central e de outros órgãos que atuam, né, salvo engano, a SUSEP também. Então, o mercado financeiro, como um todo, ele tem, né, esses vasos comunicantes ali entre o mercado bancário, mercado de câmbio, mercado de valores imobiliários, mas a Lei 6385, ela procurou separar um pouco para dar ao mercado de valores imobiliários uma regulamentação um pouco mais específica do que ele tinha antes. Mas um detalhe importante é que a Lei 4728 ela não foi revogada, né, embora ela se possa argumentar que em muitos trechos ela foi revogada tacitamente, porque seu regramento foi substituído pela Lei 6385, a lei como um todo não foi revogada, e existem regras ainda na Lei 4728 que a gente efetivamente aplica. Então, a regulamentação dos corretores, né, de como os corretores têm que se cadastrar, se registrar e tudo mais, está nessa lei, e essa lei, inclusive, ainda preserva uma parte, né, de competência para o Banco Central também regulamentar os corretores de valores imobiliários, em paralelo à regulamentação exercida pela Comissão de Valores Imobiliários. Nós também temos na Lei 4728 um instituto, ali a previsão, né, do Instituto da Alienação Fiduciária sobre Ações, então, que é muito, né, muito utilizado no mercado. Então, ainda tem alguns dispositivos ali da 4728 que a gente utiliza bastante. Então, é importante vocês lembrarem que essa lei ela não foi revogada, ela ainda está em vigor. Mas, obviamente, né, para ficar bem claro, você sempre tem que ler a Lei
4728, tendo em mente que a Lei 6385, em muitos dispositivos, regrou de uma forma diferente, né? Então, você tem que ler as duas leis e interpretá-las, né, em conjunto, de forma que faça sentido. Bom, na Lei 6385, a gente vai ver lá quais são, né, qual é o âmbito objetivo de aplicação da lei, né? O que a lei busca, o que a regulamentação do mercado de valores imobiliários busca regrar e regulamentar. Então, a gente tem ali 8 incisos, né? E algumas das coisas aqui são meio intuitivas. Então, inciso 1 diz que está dentro do escopo da lei a emissão e distribuição de valores imobiliários no mercado. Inciso 2 fala da negociação e intermediação. Inciso 3 fala da negociação e intermediação no mercado de derivativos. A gente tem também ali a organização, o funcionamento das operações das bolsas de valores e das bolsas de mercadorias e futuros. E aqui no Brasil tudo é a mesma coisa, né? Porque a B3 acabou juntando tudo. Então, a B3 é a nossa bolsa, a B3 também faz o nosso mercado de balcão, e a B3 também faz a bolsa de mercadorias e futuros. Tudo acabou se consolidando lá dentro, então, pelo menos, né, até que surge uma nova bolsa, a B3 é a única bolsa em todas as modalidades, né, e mercado de balcão também, que a gente tem no Brasil. A lei também visa a regulamentar a administração de carteira, né, e custódia de valores imobiliários, a auditoria das companhias abertas e os serviços de consultor e analista de valores imobiliários. Então, é uma competência bem ampla, né? A CVM ela faz muita coisa, e a gente vai ver na aula que vem, quando a gente discutir um pouco sobre a organização interna da CVM, que isso é relativamente bem separado dentro da estrutura da CVM, nas suas superintendências, né? Cada uma delas tem uma competência específica voltada para uma dessas vertentes da regulamentação disposta ali na Lei 6385. Mas talvez a mais importante ali, né, ou pelo menos uma das mais importantes atividades regulatórias previstas ali na Lei 6385 é a emissão e distribuição de valores imobiliários no mercado, que é justamente aqui, né, que a gente tem o mercado de valores imobiliários por excelência, né, a emissão de valores imobiliários para os investidores e a distribuição desses valores imobiliários, assim como a sua negociação, né, por meio dos mecanismos de troca que o mercado oferece. Então, assim, logo, né, de uma primeira vista desse rol de competências, que a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas atividades ao longo do semestre, a gente percebe que um conceito muito importante para a gente, para entender, né, melhor assim, até onde vai a regulamentação do mercado, e as regras ali da DME 385, as regras emitidas pela CVM, é entender a definição de valor mobiliário, saber o que é valor mobiliário. E a definição desse termo, ela é dada pela própria lei, no artigo 2º. Então, logo no artigo 2º, a gente vai encontrar ali uma lista de 9 incisos dizendo o que são os valores mobiliários. E a gente vai perceber aqui, fazendo a leitura, que esse é um rol exaustivo, mas nem tanto. Por quê? Porque a gente tem 8 definições muito claras, muito objetivas, muito fechadas do que são os instrumentos que a gente pode considerar como valores mobiliários, e a gente tem ali no inciso 9 uma hipótese um pouco mais aberta, um pouco mais flexível, que pode abranger um número indeterminado de instrumentos que podem acabar sendo classificados como valores mobiliários, a depender das suas características, né? Então, a gente tem um rol que, em tese, é taxativo, mas não é tão taxativo assim, porque a última hipótese é muito aberta e ela pode abranger diferentes títulos ali dentro. Mas, se a gente der uma olhada nos primeiros 8 itens da lei, a gente vai ver aqui alguns instrumentos que são bastante familiares para quem já se deparou com temas de mercado de valores imobiliários ou mesmo sociedades anônimas. Então, a gente vê ali no inciso 1
as ações, debêntures e bônus de subscrição, que são instrumentos emitidos pelas companhias abertas. No inciso 2, os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos relativos aos valores imobiliários referidos no inciso, aqui está escrito 2, mas deve ser 1. Provavelmente algum erro aqui quando eu copiei o texto da lei. Então, também, né, os valores imobiliários lastreados naqueles emitidos pelas companhias abertas. O inciso 3, certificado de depósito de valores imobiliários, outro título que também lastreado em outros valores. Inciso 4, cédula de debêntures. Inciso 5, cotas de fundo de investimento em valores imobiliários ou clubes de investimentos. Inciso 6, as notas comerciais. Inciso 7, os contratos futuros de opções e outros derivativos. Inciso 8, outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes. E aí o inciso 9 é que a gente tem uma hipótese um pouco mais aberta. Mas se antes da gente passar para o inciso 9, se a gente for olhar esses 8 incisos, a gente vai ver que são ali definições relativamente claras, né, do que são, do que a gente está falando aqui, quando a gente diz do que é um valor mobiliário. Então, são ali definições objetivas, né? A ação é valor mobiliário porque a lei define dessa forma. Já teve muita discussão, né, sobre qual era ali a natureza da ação, se era um contrato, se era um título de crédito. A Lei 6385 esclareceu essa dúvida, dizendo claramente, não, a ação é valor mobiliário, essa categoria aqui de título que a gente está criando em lei agora. Já existia, assim, de forma intuitiva, né, quando você pensava em títulos de participação, mas a lei definiu como valores imobiliários e colocou ações aqui dentro desse rol. Cotas de fundo de investimento também já foi objeto de muita discussão, porque durante um tempo se entendia que esses títulos, na verdade, deveriam ser, estavam dentro, né, ali da regulamentação do Banco Central. A lei também, o legislador também esclareceu esse ponto, falando, não, cota de fundo de investimento é valor imobiliário que está dentro da regulamentação da CVM. Então, todos esses títulos aqui, que são títulos, se você pensar bem, né, que tem esse escopo de transferir recursos dos agentes superavitários para os agentes deficitários por meio de investimento em dívida ou investimento em participação, tudo isso aqui é valor mobiliário porque é da natureza deles operacionalizar essa transferência de recursos entre os agentes econômicos. Antes da gente falar do inciso 9, também é importante que a gente vê a exclusão, né, do artigo, do parágrafo 1º, que diz que não são, né, situam-se do regime dessa lei, os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, e os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. Então, aqui, se vocês notarem, o legislador nem se arriscou a falar que esses títulos não são valores mobiliários, né? Na verdade, o que ele disse foi que esses títulos não estão sujeitos à Lei 6385, independentemente deles serem ou não valores mobiliários. E já teve, durante um tempo, uma discussão na CVM, lá, se CDB era valor mobiliário, né, ou se não era, em alguns casos desse tipo. Então, o legislador já deixou claro que ele entende que não está sujeito à lei, independentemente da natureza desses títulos, porque, de fato, esses títulos eles podem, né, exercer ali funções similares às dos valores imobiliários, mas o legislador não quis que isso ficasse sujeito à regulamentação da CVM. Bom, no inciso 9, a gente tem ali uma previsão de que também são valores mobiliários, quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultantes de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Então, não está falando de nenhum título especificamente, mas está falando de um título, em tese, né, um título que, se congregar todas essas características, vai ser considerado um valor mobiliário, independentemente da sua forma. Então, por que esse inciso 9 foi inserido aqui? Esse inciso 9 ele não estava originalmente
na Lei 6385, né? Ele foi inserido depois, posteriormente, por uma alteração da lei. E ele foi inserido aqui porque, como a gente sabe, os agentes econômicos são muito criativos. Então, eles acabam criando novos instrumentos de financiamento que não haviam sido originalmente, né, previstos pelo legislador, e isso acabou gerando ali muitas discussões ao longo do tempo, porque instrumentos que não eram previstos na lei como valores mobiliários estavam sendo utilizados para captar poupança popular para atividades econômicas, né? E, obviamente, o regulador olha para isso e pensa que ele deveria ter uma competência ali para regular esse tipo de operação em função do mandato que a lei estabeleceu ao órgão, né? Então, a CVM, muitas vezes, ela olhava para esses instrumentos criativos, né, digamos assim, que os agentes econômicos criavam, e achava que tinha competência para regulamentar a emissão daqueles títulos, mas não existia uma previsão legal clara para dizer se a CVM teria de fato ou não competência para intervir nas operações desses títulos que pareciam valores mobiliários, mas não estavam previstos expressamente como valores mobiliários na lei. Então, se criou essa definição genérica para permitir que a CVM, ao se deparar com títulos novos criados pela prática empresarial, também pudesse intervir naquela operação e regulamentar a emissão desses títulos para exercer ali suas competências, de poder proteger os investidores, garantir a divulgação de informações adequadas e tudo mais. De onde veio essa definição? Essa definição ela veio de um desenvolvimento jurisprudencial que começou nos Estados Unidos, num caso concreto, né, em que se discutiu o que seria uma security, né, que no direito americano, o valor mobiliário se chama security, e lá nos Estados Unidos, os tribunais acabaram chegando à conclusão de que uma security era um título, né, que fosse utilizado por um empreendedor para captar recursos de investidores em troca, né, de uma promessa de participação nos lucros ou de direitos políticos, né, de votos e tudo mais. E esse dinheiro que era captado era utilizado para o desenvolvimento de uma atividade que dependia ali, exclusivamente, né, dos esforços do empreendedor, de modo que o investidor estava só aportando capital e nada mais. Então, isso acabou, esse conceito, né, que foi desenvolvido, foi chamado de Howey Test, porque é proveniente do nome do caso onde esse conceito foi criado, né, que é SEC versus Howey. E esse teste Howey que foi criado, ele estabelecia esses critérios que, quando atendidos, fariam com que o título ou contrato analisado fosse considerado um valor mobiliário. E aí essa definição foi importada, né, pela CVM, que começou a utilizar esse critério nos seus casos, e, posteriormente, o legislador, quando criou aqui, inseriu o inciso 9 no artigo 2º, pegou essa mesma definição que a CVM tinha importado lá de fora e utilizou essa definição na redação do inciso 9. Então, aqui no inciso 9, a gente tem um teste que é muito parecido com esse Howey Test que foi desenvolvido nos Estados Unidos e que tem ali algumas características, né, alguns requisitos para que o título ou contrato seja considerado um valor mobiliário. Então, primeiro de tudo, ele tem que ser ofertado publicamente. A gente vai ver em seguida o que significa isso, né, na oferta pública, o que é a oferta pública. Segundo requisito é que tem que ser um título ou contrato de investimento coletivo, ou seja, várias pessoas estão ali participando, né, investindo em um mesmo empreendimento, em um mesmo contrato. Terceiro requisito é que esse título ou contrato gere um direito de participação, de parceria ou de remuneração, né? Então, existe uma contraprestação efetiva para o investimento em dinheiro que é feito pelo investidor. E
por fim, você tem o requisito de que os rendimentos desse título ou contrato devem advir, né, devem ser gerados exclusivamente pelo esforço do empreendedor ou pelo esforço de terceiro. Ou seja, o investidor que está colocando dinheiro ali, ele não participa efetivamente do empreendimento. Quando você tiver todos esses requisitos presentes em conjunto, você tem um valor mobiliário, independentemente da forma que foi adotada para o título ou para o contrato de investimento. Bom, então, na prática, para você ver se um título ele é valor mobiliário, você tem que verificar, primeiro, né, se ele se enquadra em um dos 8 primeiros incisos do artigo 2º da Lei 6385 e, se ele não se encaixar em nenhum deles, se ele se encaixa na descrição do inciso 9. Se esse título se encaixar em algumas dessas hipóteses, você vai ter ali um valor mobiliário que, possivelmente, né, quando ofertado publicamente, vai estar sujeito à regulamentação da CVM, com todas as consequências que ela traz, necessidade de registro, possibilidade de que a CVM abra um processo administrativo se as suas normas não forem seguidas, e aplicação de multa, né, se as partes forem condenadas por um descumprimento da norma, e tudo mais. Bom, então a gente viu que dentro desse conceito de valor mobiliário, a gente também tem ali o conceito de oferta pública, né? Então, o próprio inciso 9, quando na sua descrição fala que o título ou contrato de investimento coletivo tem que, em primeiro lugar, para ser considerado um valor mobiliário, ser ofertado publicamente. Mas isso também é verdade para os outros títulos ali, que estão listados no artigo 2º. Por exemplo, as ações, debêntures e bônus de subscrição emitidos pelas companhias abertas e pelas companhias fechadas de forma privada não estão sujeitas à regulamentação da CVM. Por quê? Porque não são ofertados publicamente. Se forem ofertados publicamente, aí sim você vai ter incidência da regulamentação, né, da competência da CVM. Então, a oferta pública é um conceito que caminha junto com o conceito de valor mobiliário quando a gente precisa definir a competência da CVM, né, e o escopo de aplicação da Lei 6385. E na Lei 6385, a gente tem a definição do que é oferta pública no artigo 19, que diz que nenhuma emissão pública de valores imobiliários será distribuída no mercado sem o prévio registro na comissão, na CVM. Então, estabelece ali no caput a competência da CVM para registrar as ofertas públicas de valores imobiliários. E aí, no parágrafo 1º, o legislador, né, definiu o que são oferta pública, já deu uma primeira definição, dizendo que são atos de distribuição sujeitos à norma desse artigo, a venda, promessa de venda, oferta de venda, subscrição, assim como aceitação de pedido de venda, subscrição de valores imobiliários. E no parágrafo 3º, o artigo 19 estabeleceu ali as três características básicas que fazem com que exista ali uma oferta de valores imobiliários também, oferta pública. No inciso 1, a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público. Inciso 2, a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por meio de empregados, agentes ou corretores. Inciso 3, a negociação feita em loja, escritório, estabelecimento aberto ao público ou com utilização de serviços públicos de comunicação. E a gente pode adicionar aqui também um outro item que o legislador não previu, porque era 1976, mas hoje em dia a CVM considera como um ato de distribuição, né, de emissão pública, também a procura por investidores por meio da internet, né, e a disponibilização de investimentos por meio da internet. Então, sempre que você tem presente uma procura ostensiva de investidores pelos emissores ou por seus intermediários, ou a utilização de meios de comunicação em massa que permite que esses emissores
alcancem um grande número de investidores de uma só vez, ou a utilização de um meio como a internet, que faz com que aquele investimento seja acessível a um grande número de pessoas, você vai ter ali, provavelmente, uma emissão pública, porque você tem caracterizado naquela oferta um apelo público aos poupadores, né? Então, se você procurar investidores de forma privada, né, for falando com as pessoas do seu relacionamento, mandar e-mails individuais e tudo mais, isso é uma oferta privada, né, de investimento. Você está procurando privadamente algumas pessoas e oferecendo a elas a oportunidade de participar de um negócio. Isso é ok, não está dentro do conceito de oferta pública. Mas, se você solta e-mail para um monte de gente, tenta procurar pessoas, né, e busca, principalmente, destinatários não especificados, né, e faz e operacionaliza essa busca por meio de comunicação em massa ou por procura ostensiva de investidores, aí sim você vai estar numa situação que é mais próxima da oferta pública de valores mobiliários e, se você tem um valor mobiliário ali sendo ofertado publicamente, você vai ter a incidência da regulamentação da CVM. Bom, então esses aqui são os conceitos mais fundamentais que a gente precisava explorar nessa nossa primeira aula. Na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura da CVM, sobre o processo administrativo sancionador e sobre as penalidades que a CVM pode aplicar. Então, até a próxima.